Para finalizar o nosso papo sobre evolução, é importante que a gente entenda como a evolução se aplica no nosso dia a dia. Lá no primeiro vídeo dessa série, eu disse para vocês que evolução é essencial para a gente entender, por exemplo, como a gente consegue mitigar os impactos negativos que nós temos no meio ambiente, nos seres vivos, na biota natural. Mas mais do que isso, percebendo a história, por exemplo, do Darwin, e como o Darwin ou mesmo Isaac Newton antes dele chacoalharam a sociedade, é importante que nós usemos o método científico no nosso dia a dia. Que a gente seja crítico para ver o que de fato acontece ao nosso redor. A gente tem que testar hipóteses o tempo todo a fim de chegar a teorias. Isso é muito importante nos dias de hoje para você, por exemplo, que vai fazer o Enem, que vai fazer uma UERJ, na questão de atualidades. Nós vivemos hoje, em 2018, uma época de fake news. Uma época onde a ciência ela tenta ser desmentida e jogada fora, e nós temos até mesmo uma onda de terraplanistas hoje em dia. Você, que vai fazer o Enem, tem que estar preparado para solucionar problemas. Dificilmente alguém vai te perguntar o que é evolução. Se alguém perguntar, beleza, modificações ao acaso ao longo do tempo, ali, mutações, você pode falar, você sabe disso, você viu isso nos nossos vídeos, aqui da Bismart. Mas pense você, solucionar problemas é um conceito e é uma coisa que depende da sua habilidade, depende do seu treino. Fake news é um bom exemplo disso. As pessoas recebem uma notícia semi-pronta, leem o título, ficam revoltadas e passam para frente. Sabe o que é isso? Falta de método científico. Sabe como? Pegou uma notícia, por exemplo, falando que a evolução foi desmentida. Você viu fonte? Você testou? Você viu a opinião de especialistas? Viu. Várias coisas onde a ciência pode mudar as nossas visões no dia a dia. Nós temos hoje um conservadorismo muito grande na sociedade. E vocês que viram agora todo esse contexto social em que a ciência se desenvolveu, podem atestar. Religião e ciência podem caminhar juntas. Você não por ser religioso, não pode acreditar em ciência. Muito pelo contrário, você pode entender, por exemplo, a obra da criação na complexidade do processo evolutivo. É uma visão sua. Nós não podemos testar isso em ciência, porque desígnio inteligente é uma coisa realmente não testável. E para testar, para ser ciência, nós temos que testar. Nós temos que fazer testes de hipóteses a fim de criar teorias. Então não se deixem levar por isso. E a partir desse exercício de, por exemplo, receber fake news e de você pensar sobre o mundo de uma maneira argumentativa, você ter argumentos e evidências para você tratar isso, vocês vão treinar a habilidade de solucionar problemas. Para solucionar problemas, a habilidade de solucionar problemas é a coisa mais importante que você em qualquer esfera social pode ter. E também é aplicável ao Enem. Vou dar um exemplo sobre evolução. Imaginem vocês, hoje o Brasil é um dos países que tem as maiores taxas de desmatamento do planeta. Um dos países que mais desmata no planeta. Se você está desmatando, você está tirando espaço de espécies, de seres vivos que vivem ali. Além de você matá-los ali, né, você pode acabar matando ele porque está desmatando um lugar, mas os remanescentes, os que sobraram, eles vão ter bem menos espaço. Isso nos faz lembrar lá de população de Malthus e das ideias de meio e de como os filtros ambientais selecionam os seres de Darwin. Você está diminuindo o espaço, você está diminuindo os recursos. Se você está diminuindo as possibilidades daqueles seres vivos de coexistir na região, como ao longo de gerações eles podem sobreviver? Então você tem que ter o pensamento sobre como esses efeitos vão ser agentes causais no processo evolutivo daquelas espécies. Se você diminui o número de indivíduos, você diminui a variabilidade genética, você enfraquece aquela espécie ao longo do tempo. E você só sabe disso por causa de evolução. É normal você ter especiações de uma maneira natural por barreiras geográficas, por eventos de vicariância. Você isola populações e essas populações acabam se especiando ao longo do tempo. Mas isso pensando em milhares e milhares e milhões de anos, com coisas naturais ao longo do tempo, devagar. O processo evolutivo é um processo lento. Mas se você faz isso em questão de 100 anos,
500 anos, como no caso da Mata Atlântica, o que você espera que vai acontecer? Você perde espécies. Se você perde espécies, você perde serviços ecossistêmicos. Você perde, por exemplo, você altera o clima, você diminui vários serviços que têm tudo a ver com a nossa vida. Você pode perder água, pode aumentar a temperatura, vários desses problemas. E olha que interessante, evolução tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Se você profissional não tiver esse foco, se você não tiver esse conhecimento, como você vai tratar o meio ambiente e as coisas que você faz? Fake news, método científico, evolução, biologia, como tudo isso pode estar organizado com o processo evolutivo? Muito doido, né? A gente vai lançar uma série de vídeos agora debatendo ideias. Vocês podem conferir no canal daqui a pouco. E nós vamos ter debates históricos sobre o contexto da ciência nas nossas vidas. Então assine o canal, acompanhe os vídeos, todos os vídeos, eles vão conversar entre si e se prepare para solucionar problemas no Enem. E na sua vida profissional. E não esqueça do que a gente disse hoje. Mudanças ao acaso ao longo do tempo. Nós mudamos, mas não precisamos, de fato, mudar o ambiente e perder esses serviços ecossistêmicos. Aplicar o processo evolutivo e o método científico todos os dias nas nossas vidas. Ter ciência e consciência. Levem isso para a vida de vocês.